paz a todos. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 28 a 31. O texto diz assim: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Nós já vimos diversos sinais que mostram que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Alguns desses sinais foram impactantes naquele momento em que surgiram, como a tsunami, como o ebola, como a gripe suína, e as guerras e os terremotos que mataram muitas pessoas. Mas nenhum desses sinais foi tão impactante quanto está sendo o coronavírus. Apesar de nós estarmos vivendo no tempo da graça, hoje nós estamos vivendo um novo período, uma nova fase dentro dessa dispensação. Porque esse sinal do coronavírus, que se enquadra dentro das pestes que estão profetizadas para o fim dos tempos, é um sinal aterrorizante. Nenhum dos outros sinais conseguiu produzir os estragos, ou melhor, os efeitos que o coronavírus tem produzido. Ele conseguiu derrubar a bolsa de valores e conseguiu colocar em quarentena o mundo todo. Então hoje nós temos que refletir sobre a nossa vida cristã, temos que acordar, despertar mesmo, porque esse é um grande sinal de que o retorno de Jesus Cristo ocorrerá em muito breve. O Senhor disse que quando essas coisas começassem a acontecer, que era o princípio de dores. Os discípulos estavam preocupados em saber quando seria o retorno do Senhor. E o que ele disse está em Mateus capítulo 24 e versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eu acredito que hoje nós estamos vivendo o princípio das dores. Estamos bem no período chamado pré-tribulacional. E falando nisso, há alguns teólogos, a maioria dos pentecostais, que acreditam que Jesus vem antes da grande tribulação, com base em textos que dizem a respeito da igreja, que a igreja será guardada da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Como também há teólogos que defendem que Jesus Cristo vai retornar no meio da grande tribulação. E há outros que acreditam que Jesus retornará no final da grande tribulação. E isso eu estou falando em relação à igreja. Mas para nós, não importa quando ele vai retornar. O que importa é como nós vamos estar quando ele aparecer nas nuvens. E a verdade é que
esse sinal do coronavírus marca esse tempo, o tempo do princípio das dores. Porque as dores vão aumentar, o sofrimento vai aumentar quando vir a grande tribulação. Não acredito que será menor, ou que os seus efeitos serão menores do que o que nós estamos vendo hoje. Acredito que os efeitos da grande tribulação serão muito piores, serão muito maiores, e aqueles que não subirem enfrentarão essas coisas. Pois eu acredito também que Jesus voltará antes do início da grande tribulação. Mas se ele não voltar antes da grande tribulação, voltar no meio, voltar no final, para nós o mais importante não é quando ele vem, mas sim estarmos preparados. Eu creio que o Senhor retorna antes de se levantar o anticristo. E falando no anticristo, nós temos que entender que o seu surgimento está muito próximo. De acordo com a Bíblia, no livro de Tessalonicenses, no segundo livro, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala aos irmãos sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Nesse texto, Paulo fala à igreja da Tessalônica que os irmãos se aquietassem, porque o dia de Cristo não havia ainda acontecido. Foi para nós traduzido como o dia de Cristo, mas convém explicar que existem dois acontecimentos importantíssimos: o dia de Cristo e o dia do Senhor. Quando se fala no dia de Cristo, refere-se à igreja, e quando se fala no dia do Senhor, refere-se a toda a humanidade. E Paulo fala que o dia de Cristo, que alguns entendem que houve um erro na tradução, que seria o dia do Senhor, não ocorreria sem que se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. E esse homem, ele se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, e vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E nesse ponto, nós podemos entender o seguinte: que para que ele entre no templo e se assente no templo como Deus, querendo parecer Deus, é preciso que haja o templo. E o templo ainda não existe. O templo foi destruído e os judeus querem reconstruí-lo. Existe um movimento muito grande entre os judeus para a reconstrução do templo. Como também existe um movimento entre os países cristãos e países que apoiam Israel de transferir as suas embaixadas para Jerusalém, para que Jerusalém seja reconhecida como a capital de Israel. E se isso acontecer, se tornará um pouco mais fácil de reconstruir o templo. E os judeus acreditam que o Messias que eles esperam só virá se o templo for reconstruído. Então, se Israel reconstruir o templo, nós temos que ligar um alerta mais alto ainda, porque significa que o anticristo vai se manifestar. Jesus pode vir antes, durante
ou no final da grande tribulação. Mas o importante para nós que servimos a Deus é sermos fiéis ao Senhor, é guardarmos a sua palavra, é mantermos a nossa fé firme em Cristo. Então, igreja, fiquem todos com Deus, todos mantenham-se na mesma fé, no mesmo amor, confiando em Deus, porque a vinda do Senhor está próxima. Que Deus abençoe a todos, e eu podendo, durante esse período de quarentena, vou estar enviando algum vídeo para vocês. Fiquem na paz. Amém.